Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia deseja um excelente dia a todos. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos ter somente a aula de história e a aula de geografia foi transferida para amanhã, tá bom? Então vamos lá. Hoje, na aula de história, nós vamos falar sobre a função dos documentos, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns documentos mais atuais e documentos pessoais antigos, tá? Então vamos lá. Desde o nascimento até a nossa fase adulta, né? A gente, ao longo dos anos, vai adquirindo documentos que são necessários para confirmar que nós fazemos parte de uma sociedade, tá? Então, nós temos como documentação o CPF, que é o cadastro de pessoa física. Nós temos a identidade, né, que tem um fotinho da gente, tem a marquinha do nosso dedo polegar. Nós temos a carteira de habilitação, que é a carteira de motorista, que só pode ser retirada com 18 anos. Nós temos o título de eleitor, que serve para a gente votar, né, nos membros políticos, né, que vão tomar conta do nosso país, do nosso estado, né? Nós temos mais o que? A certidão de nascimento, que é o primeiro documento que a gente tem ao nascer, né? Quando a gente abre os nossos olhinhos, né? Os nossos responsáveis vão lá no cartório, né? Que é um local onde retira diversos documentos e registram a gente como cidadão, né? Então, provavelmente, acredito que a maioria tenha, né? A grande maioria tem que ter, né? A certidão de nascimento, que consta a data que você nasceu, né? O nome dos pais, o nome dos avós por parte de pai, parte de mãe, né? O local onde você nasceu, o hospital, o horário, né? Então, temos aí alguns documentos, tá? E existem outros. Tem a carteira de estrangeiro, para quem vem de fora e aí vem morar aqui no Brasil, né? Mas o que? Temos o passaporte, quando a gente vai viajar. A gente solicita, né, na Polícia Federal um passaporte, que é uma autorização para a gente poder entrar nos países. Deixa eu ver aqui se eu lembro mais de algum documento. Deixa eu ver aqui no nosso livro. Então, temos o passaporte, eu falei do título de eleitor, da carteira de habilitação, título, já falei, carteira de trabalho também, né? Quando a gente vai trabalhar, a gente retira solicita esse documento, né? Que aí vão ficar registrados todos as empresas que a gente trabalhou e os anos, né? Então também é um documento muito importante. A gente tem a nossa caderneta de vacinação também. Então tem inúmeros documentos que a gente vai solicitando durante a nossa existência, a nossa vida, tá bom? Tudo isso tá explicadinho também no livro de história e no resumo que eu deixo para vocês sempre disponível, tá? O nosso resumo tá um pouquinho grande porque eu tô explicando as funções de alguns documentos, tá? Então por isso está um pouquinho maior. Eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? De documentos. Esses são os documentos atuais e documentos antigos também, tá? Os documentos antigos, eles têm a função de ser uma fonte histórica, né? Por que fonte histórica? Porque a gente pode pegar, né,
resgatar coisas que aconteceram no passado através desses documentos, como eram a vida daquelas pessoas, né, em uma determinada época. A gente, tanto com pessoas públicas, né, que fica registrado na nossa história, na história do nosso país, né, e de outros lugares, como também serve de fonte histórica para a gente conhecer também pessoas que fizeram parte da nossa família, né, da nossa vida. Então, aqui no livro tem alguns exemplos, né, de documentos pessoais que servem como fontes históricas, tá? Eu já até falei para vocês sobre isso, sobre fontes históricas. A gente aqui está falando dos documentos, mas também a gente tem objetos, né, como joias, roupas, né, que também servem como fontes históricas, tá? Que carregam os acontecimentos, né, da família, né, registrados nesses documentos. Então, com base nesse conteúdo, vocês hoje vão fazer somente a página 77, tá? São 3 perguntinhas. A letra A, vocês vão, antes de vocês responderem, vocês vão observar, fazer uma análise desse documento aqui antigo para poder responder as perguntas, tá? Então, a letra A, de quem é esse documento? Aqui tá pedindo para vocês conversarem, né, com os colegas, mas não tem necessidade, não tem como a gente fazer isso, mas vocês podem fazer sozinhos em casa. Letra B, identifique e contorne e circule no documento a idade do portador, né? A idade da pessoa que solicitou esse documento, de quem é esse documento, tá? C, identifique e contorne no documento a nacionalidade do portador. A nacionalidade, aonde essa pessoa nasceu, em qual país, tá? Então, são 3 perguntinhas simples. E lá no nosso resumo, depois disso, vocês vão preencher aqui um documento de vocês, tá? Aqui é um documento atual de identidade, tá? Temos aqui 2 espaços. Vocês vão colocar a marquinha do dedo de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um hidrocor ou uma tinta, pintar o polegar e colocar aqui em um desses espaços aqui brancos, tá? E depois vocês vão desenhar o rostinho de vocês. Gente, quem quiser pode imprimir uma foto e botar aqui, pode colar uma fotinho antiga e colocar aqui também, tá? Não precisa, podem ficar à vontade, não precisa somente desenhar, tá? Quem tiver essa opção pode também colocar aqui. Aí aqui embaixo tem um nome, vocês vão colocar o nome de vocês completo na primeira linha. A data de expedição é a data de hoje, é a data que vocês estão fazendo o documento, tá? Esses nomezinhos tem na carteira de identidade, tá? Data de expedição é a data em que o documento foi feito. A filiação é o nome dos pais, né? Dos responsáveis. E aí vocês vão colocar aqui o nome completo dos responsáveis. Naturalidade. Vocês nasceram em qual estado? No Rio, no Paraná, na Paraíba, nasceram em São Paulo, tá? Então vocês vão colocar o estado, tá? Endereço. Vocês podem colocar o endereço de vocês, tá? A data de nascimento, a data que vocês nasceram, e o CPF. O CPF, quem tem, pode, se quiser colocar, pode colocar, mas também pode criar um número, tá? Eu coloquei lá no resumo de vocês que o CPF, ele contém 9 algarismos, tá? Então, vocês podem criar um número para vocês, tá bom? Então,
Nós encerramos por aqui a aula, né? Deixa eu só falar antes de terminar, eu acho que não tem na carteira de identidade endereço, mas não tem problema não, tá? Pode colocar aqui que vai ser uma nossa carteira de identidade que vocês vão criar aí, tá? Então, só para vocês terem uma noção de como é a estrutura da carteira de identidade, tá? Que é um dos documentos que a gente utiliza bastante, tá? Para tudo, para comprar casa, para comprar algum objeto, para viajar. Então, a gente usa esse documento para tudo, tá? Um bebê pode ter uma identidade, né? Não tem problema nenhum. Pode ter um CPF também, tá? Desde que você nasceu, você pode ter esse documento, um CPF e uma identidade, não tem problema. Alguns outros documentos é que você só pode retirar a partir de uma certa idade, tá? Mas nesse caso, a criança também, o bebezinho pode tirar. E aí, é óbvio, como tem a fotinho dele bebê, ao longo do tempo, a criança vai ter que fazer, a mãe, o responsável vai ter que fazer uma nova carteira de identidade, uma segunda via que a gente chama, para poder atualizar a foto, tá? Porque senão não serve mais para você viajar ou para fazer alguma coisa, tá bom? Então, a tia Isabel vai encerrando por aqui. Eu desejo um excelente dia para vocês. E não esqueçam que a nossa aula de geografia vai ser amanhã. Essa semana mudou um pouquinho, tá bom? Mas a gente vai se acertando, tá? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. E qualquer coisa, vocês sabem que podem contar comigo, tá bom? Um beijo!